Hoje foi a apresentação do novo treinador do Botafogo, Bruno Lage, de 47 anos, que chegou às 11 horas da manhã aqui no estádio Newton Santos, fez uma sessão de fotos aqui nesse gramado espetacular, aqui no tapetinho do Botafogo, e depois falou bastante na coletiva lá na sala de imprensa, mais de 1 hora de coletiva, o John Textor também presente, falou bastante. Eu fiz uma pergunta para o John, fiz uma pergunta para o Bruno também, vou colocar aqui depois que eu terminar de falar aqui com vocês agora, no final você vai ver a minha pergunta e também a resposta do John e do Bruno sobre as minhas questões. Perguntei para o John sobre orçamento, né? Se teremos aí reforços, como é que vai ser essa questão na segunda janela do Botafogo, e perguntei para o Bruno em relação a termos táticos, né? O estilo de jogo do Bruno, o que ele prefere como estilo de jogo, né? Já que o Botafogo é um time que se adapta muito bem ao adversário. O Botafogo já teve jogos que ganhou aqui dentro do Newton Santos, amassando o Corinthians, amassando o Atlético Mineiro, o clássico contra o Fluminense também. O Botafogo foi muito bem propondo o jogo, posse de bola, ofensivo demais, mas já teve jogos em que o Botafogo teve que baixar um pouco as linhas, o Botafogo teve que respeitar um pouco o adversário e sair no contra-ataque. Então eu perguntei sobre isso ao Bruno Lage, qual é o principal estilo de jogo dele, como é que ele vê futebol, como é que ele pensa, né? E foi uma resposta muito agradável também. O Bruno Lage, que tem um jogo muito ofensivo, um jogo que me agrada bastante, beleza? Continuando falando aqui com vocês, o Botafogo joga hoje, né? O Botafogo joga hoje às 7 horas da noite lá na Argentina contra o Patronato pela Copa Sul-Americana. Apesar de todo esse evento aqui, hoje tem jogo importantíssimo, tá? Então no próximo vídeo eu vou estar falando com vocês aí sobre Botafogo e Patronato, né? Já tô de saída aqui no estádio Newton Santos pra gente aquecer um pouco esse jogo de logo mais, tá bom? Então, trabalho realizado aqui no estádio Newton Santos com cobertura da apresentação do novo treinador do Botafogo, Bruno Lage. Muito boa sorte pro Bruno, que ele consiga manter essa boa fase do Botafogo, essa fase fantástica, e que o Botafogo consiga aí ser campeão brasileiro, já que está 10 pontos na frente do segundo colocado, que o Botafogo consiga aí cada vez mais aumentar essa vantagem para conseguir esse tão sonhado título do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então o Bruno chega com muita experiência em Portugal, título português pelo Benfica. Ele bem disse na coletiva que treinou o glorioso de Portugal e está vindo treinar agora o glorioso do Brasil, né? Muita expectativa em cima do Bruno Lage para o Botafogo conseguir os seus objetivos dentro desse ano de 2023. Combinado? Então fique com a pergunta que eu fiz na coletiva para o Bruno e para o John. Muito obrigado por seguir aqui o canal do Medeiros. Você que ainda não segue, faço esse convite. Siga, se inscreva em todas as nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram e também no Twitter. Tá bom? Um abraço e é isso. Até a próxima. Valeu! Bom dia, Bruno. Matheus Medeiros falando com você. Seja bem-vindo ao Botafogo. Muito obrigado. O Botafogo, dentro dessa campanha fantástica que está fazendo, ele ganhou jogos de formas diferentes. Teve jogo que o Botafogo foi super propositivo, bloco alto, perde, pressiona, e amassando o adversário. Mas teve jogo também que o Botafogo soube sofrer. Foi pressionado, o goleiro Lucas Perry foi o melhor da partida, mas no contra-ataque acabou sendo muito eficiente. Eu queria ouvir um pouco do estilo do Bruno Lage, apesar da gente ter estudado bastante já, é sempre bom ouvir qual é o estilo do Bruno, o que ele pensa sobre futebol propositivo, posse de bola, ataque coordenado. E para o John, eu queria fazer uma pergunta para o John em relação no ano passado, quando o Botafogo estava no meio da tabela, o Botafogo teve uma sequência muito boa de vitórias, e eu lembro de uma entrevista em que você falou que se tivesse que ter um orçamento maior para que o Botafogo disputasse o título, você iria fazer. Acabou não acontecendo, o Botafogo conseguiu o seu objetivo de ir para a Sul-Americana, mas nesse ano o Botafogo está acima do objetivo, que era ir para a Libertadores. O Botafogo está disputando o título. Existe nessa segunda janela uma possibilidade de aumento também no orçamento para reforçar cada vez mais esse elenco que já é muito bom?
I'll take this first. Well, one, I said that, and two, we have done that. I think we have a heavy payroll. We have a big squad. We've learned we need to retain players well beyond the number I expected because of injury, because of yellow cards, because of the many games we have to play in the season. So in terms of spending money, there's money you spend every day, and then there's money you spend in the transfer window. In terms of what we're spending every day, we have 2 starting lineups at any given time on the squad. We have people that can come off the bench that we didn't have last year, where there's a starter on the field and there's a starter right behind him on the bench. So the budget has expanded significantly already because of that, and it's one of the reasons that we've been able to sustain this path thus far. And I'll get to the next part of your question. Sim, ele falou isso mesmo falei e nós fizemos isso, né? Ele fala que a folha salarial é uma folha pesada e ele acredita que precisa rodar os jogadores, é necessário ter elenco por causa dos cartões, por causa das lesões, por causa da sequência de jogos que realmente é pesada. Então ele fala que tem um dinheiro que é o dinheiro diário, né? O dinheiro de folha de pagamento que é e também o dinheiro de reforços. Mas a folha também por si só já é pesada. Então, e ele acredita que por ter feito isso que o clube vem crescendo e vem conseguindo atingir esse nível de performance que está entregando agora. I think in terms of transfer budget, I've changed my thinking a great deal. You remember when I showed up, I was ready to buy Cavani, I was ready to bring in Zahavi, I was going after James Rodriguez. Like, we called those the 2% probabilities. But, you know, Brito and Mizuko have brought us, I love that we have this no-name roster of players. Every one of you said, every time we sign somebody, you'd say, who? And now look at what they've become. Who on this team of nobodies would we replace with Cavani if he was here today? I'm not sure we would. So that's changed in some respect. I think we scout well, with great data, with great video, with a great team. And we've been signing players that nobody's ever heard of, thought of, that now they sing songs about. And it's and so it's we'll have to explain that one to the coach. Bom, quanto ao dinheiro especificamente de transferências, ele falou que ele mudou bastante de ideia desde que ele chegou aqui. Quando ele chegou, vocês devem lembrar que falava-se de James Rodrigues, falava-se de Cavani, mas o Brito e o Mazuco fizeram, né, com muitas conversas e tudo mais, ele gosta muito de ter um elenco, quando ele está chamando de elenco anônimo, né? Sempre que traz algum jogador, muitas vezes vocês falam, pô, quem é esse que está vindo, ninguém conhece, mas ele gosta muito disso, porque hoje são jogadores que que a torcida canta o nome deles, né? Com o som que ele fez aqui, que eu não vou reproduzir. Mas, então, é isso. I think the approach is a little different now. It's I live in Florida. You see the videos of me swimming with sharks. Well, in a shark's mouth, once a tooth drops, another tooth steps right in. So that's how we spend our budget now. And we see some spots on the field where we're thin, and we know there's not another 1 or 2 teeth behind it. So I've asked Brito to go into the market and make sure that we've got layers of top quality players behind our first team. Transfer budget, I like spending money on salaries, not sending transfer fees to other clubs. I don't like giving money to other clubs. So that's what we asked Brito to do. Ele mora na Flórida, né? Então ele faz uma analogia aqui do tubarão. O tubarão, quando ele perde um dente, já vem outro na sequência. Então é isso que ele pede pro Brito, para que tenha peça de reposição, para que sempre que perder um jogador, que eles tenham outro jogador para cumprir a função. E quanto ao dinheiro de transferência, ele falou que não gosta de dar dinheiro para outros clubes. Então ele prefere usar esse dinheiro com salário dos jogadores, pagar internamente, do que pagar para outros clubes, reforçar outros clubes. The other part of the question was yours. Yeah, sorry.
Mateus, aqui o que é importante, independentemente da nossa ideia de jogo, e penso que cada treinador faz isso na sua forma de trabalhar, que é aquilo que é a ideia, aquilo que é o padrão, aquilo com que a pessoa mais se identifica e que gosta de trabalhar, mas que tem que casar com a questão da estratégia, porque ao fim e ao cabo a nossa profissão passa por ganhar jogos, vencer desafios. E por isso é que hoje se perde muito tempo a analisar também o adversário para perceber pontos fortes e oportunidades para tirar partido do jogo a favor e em função daquilo que são os nossos pontos fortes. Por isso hoje em dia é tão importante a pré-época, e eu uso muito esse tempo, de pelo menos 5, 6 semanas, em que estou a transmitir a base, e a base é aquilo que é as minhas ideias, e a partir daqui, depois, construir, percebendo, por isso é que eu, na minha comissão técnica, nós temos 2 analistas, porque nós estamos sempre a analisar quer o adversário seguinte, nós até estamos e depois, e simultaneamente a nossa equipa, para perceber que aquilo que nós entendemos que é o padrão do nosso jogo está lá, para perceber também e dar-nos uma maior... É mais concreto fazer uma avaliação assertiva daquilo que depois, eventualmente, podemos trabalhar durante a semana, se tivermos tempo para trabalhar. E, simultaneamente, também em função da estratégia, porque todos os adversários são diferentes, porque hoje em dia, e aqui já se também tem visto muito isso, a mudança de sistema tático, tentar olhar para trás e para aquilo que o adversário fez nos últimos 10 jogos e perceber como é que joga, com uma equipa que joga num determinado sistema, e tentar depois adivinhar, antecipar e montar sempre a melhor estratégia possível. Por isso, a nossa forma de trabalhar é muito isso, é juntar os dois mundos daquilo que nós achamos das nossas ideias, daquilo que nós temos à nossa frente, com os jogadores e o que é que eles nos podem dar, e depois a estratégia para cada jogo, porque cada jogo tem a sua história, e o mais gratificante nisto, e por isso é que é uma profissão difícil, mas às vezes as pessoas desse lado não entendem porque é que se muda, porque o mudar é isso, é mudar em função de que antes do jogo e depois de analisado, nós tomamos as decisões para vencer o jogo seguinte. Por isso, o Botafogo até ao momento fez várias alterações, jogou em diversos sistemas, como você sabe, e felizmente acertou sempre. Se não há outro jogo não se tivesse acertado na estratégia, naquele jogo não devia ter feito assim. Depois do jogo é fácil de fazer. Agora, o que cada treinador, e nós fazemos muito isso, e a base do nosso trabalho é muito isso, analisar muito aquilo que fomos fazendo ao longo do jogo, e preparar sempre o jogo, o melhor possível, o jogo seguinte, em função dos jogadores, do adversário, da forma de jogar, e tudo muda de um momento para o outro. Por isso, é muito isso, é um conjunto de várias coisas que nos depois leva em estarmos todos conscientes, em que trabalhamos com os jogadores, em que vamos passando pequenos conteúdos aos jogadores durante a semana, quer do nosso trabalho, quer até de questões estratégicas, para depois todos eles se sentirem confortáveis no dia de jogo. I want to add one more thing to my answer, if you don't mind. On our current roster, what's interesting... What's that? If I were to go into the market today, and this is what I've learned in owning interests in clubs around the world, and this is why I like our project. Crystal Palace has to go pay £8 million 2 years ago for Michael Olise, which was quite a bargain, and now he's obviously worth a lot more. But it was still £8 million, right? If I were to spend £8 million, or, $1.2 million on, sorry, $12 million, £8 million to £10 million. Did I just say 10? Okay, if I were to spend £10 million or $12 million US, that would be a big purchase
in the Brazil marketplace. But I want you to think about the players we have on the squad, because the Segovinas, the Carlos Albertos, the young players that we give opportunity to come in that do these amazing things, these are the same players that we're going to be talking about at $10 million, at $20 million, maybe at $30 million in the future. So I think that's what I've learned by owning these clubs in different parts of the world, is that the best talent in the world is largely locked out of European football. Only a small number of people really make it there, from North America, from South America. So before people ask me to go out and spend $10 million to buy a player, I'm really loving the development project we have here, because some of those $10 million purchases are already on our roster in the form of people that we found in Paraguay. The Diego Hernandezes, players that we paid $2 million. So I guess I would ask you to think about that, because that's what goes through my mind when somebody says, go spend $10 million. I call Coach Castro and say, why isn't Carlos Alberto playing? And Claudio Casapa played him. So that may be the guy who's worth $10 million. Segovina might be the guy. Diego Hernandez, Luis Enrique. Sorry, I gave you too much, but thank you. Bom, ele pede para vocês olharem o elenco atual e ele dá alguns exemplos do que ele fala que o que ele aprendeu sendo dono de clubes no mundo inteiro, né? Que muitas vezes você compra um jogador vai gastar 10, 12 milhões de dólares e depois ele pode valorizar muito, mas é muito dinheiro para o mercado, principalmente para o Brasil. E ele acredita que no elenco atual já tem esses jogadores. Então, antes de contratar esses jogadores, antes de ir atrás desses jogadores, porque, como ele diz, ele aprendeu que são poucos os jogadores que realmente chegam no mercado europeu e que por vezes vão valer mais. Então, muitas vezes esses jogadores estão aqui ou estão, vou dizer, perdidos assim, prontos para serem encontrados pelo departamento de captação. Então, ele acredita que esses jogadores aqui, que estão aqui, e por isso que ele ama tanto o projeto de desenvolvimento, ver jogadores novos que podem chegar desconhecidos ou subir da base, mas eles sim valerem 10, 12 milhões, esse que é o projeto que ele ama.